Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que, como eu já coloquei no último vídeo sobre a guerra da Ucrânia, a situação está piorando mais e eles já estão começando a falar, os ucranianos, do Zelensky, o presidente, em tratado de paz. Já começa pela primeira vez a falar em paz, em fazer acordo com o Putin da Rússia. O que está acontecendo é que há alguns meses o presidente dos Estados Unidos, o Biden, não consegue fazer com que o Congresso, que tem republicanos que são do Trump, não consegue liberar valores de bilhões de dólares, continuar mandando bilhões de dólares para a Ucrânia. Essa tarefa está ficando só para a Europa. E a Europa não está tão alavancada militarmente, tão engajada, todos os países da OTAN, para ajudar a Ucrânia sem o reforço poderoso, descomunal dos Estados Unidos. Então, estão começando a cavar trincheiras, fazer posições defensivas os ucranianos, falar em paz, enquanto a Rússia está aumentando o seu efetivo, o seu poder de fogo lá na guerra. Putin acabou de declarar que a guerra, oficialmente, antes era uma operação militar especial, agora é uma guerra, e entre 350 a 700 mil novos soldados russos, vamos botar na metade aí, 500, 600 mil novos soldados russos vão para a guerra da Ucrânia. Como eu também coloquei em últimos vídeos, que eu vou colocar aqui na descrição no final, a indústria armamentista russa e a economia russa estão indo de vento em popa. Passou o período das vacas magras após a invasão em 2022. Antes, como a Europa fez bloqueio comercial total com a Rússia e não estava mais pegando gás nem petróleo da Rússia, a Rússia começou a fazer isso com a China, principalmente, e com a Coreia do Norte. E estava dando descontos, porque também o chinês não é burro, ele sabe que depende da China para continuar a economia de pé, estava dando desconto de 10%, agora o desconto é de 5%. Empresas ocidentais grandes da Rússia que tiveram que largar, né, os donos da empresa no início da guerra, o Estado russo tomou conta das empresas, o Putin nomeou diretores e presidentes russos, estatais, políticos, para manter essas grandes, tomou a empresa, e o lucro dessas grandes empresas que eram ocidentais está indo todo para a economia da Rússia. O povo russo tem uma forma diferente do brasileiro, por exemplo, e do americano, que é gastar e se endividar, fazer prestação, fazer cartão de crédito. O chinês não, o russo não, o japonês não. Lá eles são de poupar e de economizar, não tem dívidas. Então eles suportaram, o povo russo, o pior da guerra nesses 2 últimos anos. Agora a situação melhorou, o PIB cresceu 3%, mais do que o do Brasil, que cresceu 2,9% ano passado, graças à economia que o ministro Paulo Guedes do Bolsonaro tinha deixado. Então cresceu 2,9%, para esse ano estão estimando agora com Lula crescer em 2024 1%, 1 e poucos por cento. Teve um rombo no Brasil aqui de 300 bilhões de dólares. Então você vê a diferença de um país em paz como o Brasil, está em paz, decaindo a economia por um mau governo, e um bom governante com uma política fiscal austera. Lá eles não dão rombo. Os economistas da Rússia, o ministro da Rússia, das finanças, gasta só o que o país consegue produzir de PIB, ou seja, não dá prejuízo ou superávit, e a Ucrânia está sem apoio. A intensidade da aviação russa está aumentando, as defesas antiaéreas ucranianas não estão conseguindo mais segurar os ataques da aviação russa e os mísseis. Em solo, como eu disse, está aumentando o contingente russo e o ucraniano não aumentou. O Macron da França falou em mandar 2.000 soldados para lá, o que não é nada. Teriam que mandar pelo menos os europeus, pelo menos uns 200 mil soldados para poder manter a situação da Ucrânia, mas ele, pelo que eu andei pesquisando, ele está falando, e alguns países europeus, a Inglaterra, mandar um pouquinho
de soldados para ficarem no oeste da Ucrânia, que é a área que a Rússia não conquistou, para evitar, na hora que desabar tudo, desabar as fronteiras e ocorrer a debacle dos exércitos ucranianos total, ter lá tropas europeias para segurar e não deixar o Putin e a Rússia fazer uma marcha rápida e violenta rumo ao oeste até a capital Kiev e tomar toda a Ucrânia. Ou seja, deixar o Putin só com esses 20% do território da Ucrânia que ele tomou, que é o leste todo da Ucrânia e a Crimeia no sul que ele tinha tomado em 2014. Então a situação está cada vez pior para a Ucrânia, cada vez melhor para a Rússia. Alguns já falam que a guerra pode acabar esse ano. O Papa Francisco andou falando aí há cerca de quase um mês que a Ucrânia tinha que começar a pensar na paz. Há um movimento que, se o Trump ganhar em 2000, agora em novembro, como todas as pesquisas dizem que ele vai ganhar do Biden, ele não vai fornecer ajuda, cobrando os países europeus a gastar pelo menos 2% do PIB com defesa, com armamento. Alguns gastam 1%, 1,5%, 0,5%, enquanto os Estados Unidos gasta 3% e fica bancando essa conta. 500 mil de ucranianos já morreram. A dívida da Ucrânia com os países europeus da OTAN e os Estados Unidos é de $500 bilhão. Então, também dizem, já estão pensando no pós-guerra, a Europa vai voltar a fazer relações com a Rússia após a vitória sobre a Ucrânia ficando menor, um país independente, com soldados franceses, ingleses ali, com 80% do que ela tem hoje, que é os 80% hoje que ela domina, 20% está com a Rússia, como eu acabei de falar. Então, uma Ucrânia menor, a guerra termina, faz um tratado de paz, pelo menos temporário, porque o Putin é assim, ele assina o tratado de paz e depois ele rompe. Ele mesmo foi um dos que assinou um tratado da Rússia, quando acabou a União Soviética, em 91 ou 94, garantindo que as novas fronteiras da Ucrânia são essa, e hoje ele está invadindo, dizendo que não, que essas fronteiras são da Ucrânia, sempre foram, historicamente, há séculos, da Rússia, etc. Então não dá para se fiar muito na palavra do Putin. Ele é um cara muito oportunista, muito esperto. E isso é ruim para o Brasil, para o Ocidente, porque é uma vitória de um país anticapitalista, sem liberdade de expressão, uma ditadura, com eleições fraudadas, onde ele teve 87% dos votos, tudo completamente manipulado, internet controlada pelo governo, as pessoas só assistem o que ele quer, como na China, e a sua parceira China, Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-un, que é o país mais fechado do planeta, também comunista, o Irã, esse bloco das ditaduras, né? Não o bloco, mas um desses membros do bloco, que é a Rússia, tem uma vitória após grandes gastos financeiros da Europa e dos Estados Unidos e de pessoas na Ucrânia e da devastação da Ucrânia. O solo russo teve alguns ataques de drones e de mísseis, mas não foi completamente... Seja, não atacou umas refinarias e tal, mas nada significativo. Então, a Europa vai tentar mandar alguns soldados para conter o resto da Ucrânia que não foi invadido, para que a Rússia não passe o rolo compressor por cima, e parece que o Putin venceu essa parte da guerra. Foi uma vitória parcial, porque a total era tomar toda a Ucrânia, como em fevereiro de 2022. Eles atacaram Kiev pelo norte com 60 quilômetros de engarrafamento de jipes, caminhões militares, tanques, e a Ucrânia conseguiu repelir. Então, ele ficou só com 20% da Ucrânia. Tá bom, pessoal? Próximas informações eu vou atualizando, mas essa é a situação da guerra da Ucrânia no momento. Forte abraço, Deus abençoe você e sua família, e Deus abençoe o nosso Brasil.